Bom dia, pessoal. Bom dia. Como estamos? Estamos em que região? Sertão da Paraíba. E aí existe um prefixo nordestino que diz assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Agradecer primeiramente ao convite de Késia, de Manuel, que se estende a todo esse grupo, a Isis e a Belo Vale. E é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez, né? Para discutir, conversar e bater um bom papo com vocês, produtores, estudantes, profissionais, que estão aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Dá para ouvir direito? Ótimo. Tá aqui o material de palestra, mas a gente vai conversando, né, amor? A gente é casado, convive junto faz 24 anos, né? Desde a faculdade de zootecnia nos fez encontrar, né? E a zootecnia está na nossa vida. Somos filhos de produtor, né? Eu do Brejo, ele do Sertão, e aí a universidade nos reuniu. Hoje a gente vai falar sobre a produção de silagem e qualidade dessa silagem, e vamos dar uma pitadinha também na nutrição, né? Até para contribuir com o nosso colega Rodrigo, para ficar um bate-papo aí melhor. A utilização da silagem na dieta de vacas leiteiras, né? E aí a gente sabe que semiárido, né? A gente vai ter sempre o período de chuva, que está começando agora, e o período de seca. E a gente, não sei porque que a gente não está aprendendo ainda a conviver com isso, né? A gente tem no período de chuva uma fartura de alimento, né? Em abundância, com uma variedade incrível de plantas, com alto valor nutritivo. Você solta o gado no pasto, aí não dá, só não dá dinheiro no comércio de ração, né, Jaime? E aí, quando começa a seca, a gente tem um alimento escasso, baixo valor nutritivo, e ele é de baixa digestibilidade. Então o animal come 10 quilos, aproveita 2, né? Porque tá ruim, tem muita lignina, tem muita fibra, e esse negócio não digere, certo? E aí a gente tem cantos e recantos aí no norte, no extremo norte do mundo, né? Europa, Estados Unidos, que a gente não tem seca, mas tem o quê? Geada. Inverno. Invernos intensos, né? Neve, onde não se pode produzir nada. 6, 7, 8 meses. E nem a água resolve. Quando aqui na seca, a gente que tem um poço, um açude, consegue irrigar, fazer comida. Existem locais no mundo onde a neve não permite isso. Então tem que ser produzido realmente naquele período em que se pode produzir, armazenar e fornecer. Muitas vezes os animais confinados, estabulados integralmente, né? E lá a gente nem pode fazer silagem. Eu estava dizendo um dia desse em sala de aula, por que, professora? Eu disse, vai dar picolé de silagem para as vacas? Porque tem água, congela. Então como é que eles conservam lá? Feno, né? E a gente tem tanto como fazer feno no nosso sertão, e tem sol aí de graça para secar o material, como fazer silagem. Não é isso? E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar em conservar esse excedente, né? O que sobra. Dá para fazer silagem de milho? É a melhor. Não dá? Conserva o que sobra, o que o animal não está comendo, e ensila ou fena para usar no período seco, no período de escassez. Porque quando a gente corta esse material no ponto certo, a gente está estagnando o processo de perda de nutriente, né? De envelhecimento daquele capim, que vai ficar, a proteína vai diminuir, a lignina vai aumentar, a fibra vai aumentar, vai ficar pior para digerir. Então a gente vai estar cortando, a gente para esse processo de perdas e conserva isso. E aí, para que a gente vai conservar? Para evitar isso aqui. Vocês sabem o que é isso? O que é isso? Do jeito que existe o boi sanfona,
existe a vaca sanfona também, né? É a vaca que produz leite no inverno e não produz na seca. A maioria dos produtores aqui produz mais leite no inverno ou no período de estiagem? Inverno ou estiagem? Por que estiagem? Olha, um exemplo, Renato se preparou no inverno para manter sua produção durante todo o ano. Produz bem no inverno, Renato? Mais ou menos por quê? Área de pastagem e água. Ó, produz mais ou menos no inverno, mas no período seco produz bem. Ó, isso é um exemplo. Ele se adaptou, se adequou à sua dinâmica. Assim como o Rodrigo falou aqui, que existem diferenças, cada propriedade, não existe um modelo como uma receita de bolo. Quem disser isso está faltando com a verdade. Para o sistema de produção de leite, cada propriedade tem sua dinâmica. A dinâmica que Renato conseguiu na produção dele foi de produzir mais na seca do que no inverno. E é lucrativo, Renato? E é lucrativo. Então, sair dessa história da vaca sanfona, de produzir com grande, onde no período que há alta disponibilidade de forragem e bem menos no período onde não há a disponibilidade de forragem. E para a gente manter essa produção aqui no período seco, aí gasta quando a gente não conserva o alimento no período chuvoso, né? Que a gente tem que compensar isso com concentrado, com ração, né? Com resíduo, como o povo chama. E aí eu digo muito, e o volumoso? Os meninos fazem, né? Professora, o resíduo tá caro. Eu disse, o volumoso é lá na manga. E o que é que tem para comer? Aí diz, professora, aí manda a foto. Eu disse, não tem nada não, né? Então tá tirando leite de pedra, literalmente. E gastando muito dinheiro com o concentrado. Aí gastando dinheiro no concentrado, como não tem volumoso, tem um monte de problema depois. Que Rominho, é? Né, que ele disse que não tinha cetose, não tinha hipocalcemia, tudo isso, mas isso é manejo também. Excesso de concentrado, né, sem um volumoso de qualidade, vai causar problema de acidose, diminuição da gordura do leite, laminite, que é o problema de casco, tudo é nutrição. Tudo problema nutricional, problema metabólico, tudo que envolve o manejo nutricional. O que Rominho falou aqui, dos problemas que ele não tem e que tem algumas outras propriedades, como febre do leite, ou hipocalcemia, eclampsia, parto distoso, laminite, tudo isso é problema nutricional. Quer dizer que não está bem balanceado a dieta dos animais. Não é só o concentrado, não é só o volumoso, é uma dieta. E a vaca não vive bem sem volumoso, sem fonte de fibra. E é o alimento mais barato que a gente pode ter dentro do sistema de produção. Então, quando a gente vai falar de alimentação, né, a gente tem que pensar que a gente tem uma série de componentes que vão compor a dieta do animal, né? E a gente vai ter o volumoso, que ele pode ser seco ou úmido. O volumoso seco é o feno, quando a gente faz direitinho, e o mato seco que fica lá, que a gente chama feno em pé, que é o mato que seca normalmente acompanhando seu ciclo que não fenológico, é feno, né? Que não é feno, é mato seco mesmo. É mato seco. Porque não tem muito nutriente. É quase um bagaço de cana, assim, só para dar o animal mastigar e produzir saliva. Porque a Tatiana falou uma coisa interessante, e a gente vê muito isso aqui, a gente reserva uma manga ou uma parte lá, uma área cercada no período de inverno, para fornecer, liberar os animais na seca, né? É uma forma que a gente tem de estratégica, isso é verdade. Porém, no período seco, onde aquele mato já secou, os nutrientes, fisiologicamente falando, a planta ela começa a mobilizar seus nutrientes para o solo novamente, ou as folhas entram em senescência, que é o estado de secar, perdem seus nutrientes, a folha cai no chão. Aí volta como adubo, ela reabsorve no período chuvoso novamente. Então, são alimentos pobres, nutricionalmente falando. Então, se é de fazer, se houver a possibilidade de ensilar ou fenar esse material quando verde, aí o aproveitamento, a eficiência é muito maior. E de volumoso úmido, o que é que a gente tem? Aí de volumoso úmido a gente tem o milho que pode ser fornecido, tem a silagem. Aí na região da gente, vale salientar que nossos baixios, os baixios do semiárido, são
é onde promove a vegetação mais rica, nutricionalmente falando, em todo o mundo. Não encontramos em lugar nenhum do mundo o que encontramos de biodiversidade vegetal nos baixios das regiões semiáridas. E aqui em Souza é diferente. Quem conhece planta aqui, todo produtor conhece bredo, conhece jitirana, conhece cunhã. Então são plantas, conhece erva de ovelha, erva leiteira. Então são plantas que existem na nossa região que não existem em outra região e são riquíssimas nutricionalmente. Por que é que no inverno, geralmente, na nossa região as vacas produzem mais? É porque existe essa salada disponível de alimentos riquíssimos nutricionalmente, onde elas vão pastejar e no dia seguinte elas despejam leite. Então melhora a produção de leite. Aí nesse volumoso a gente tem também o pasto, que o animal vai lá e colhe. Tem a capineira, né, que é de capiaçu, de capim roxo, que é um capim elefante também. Então você tem um monte aí de opções de volumosos. E leguminosas, gente. Vocês sabem o que é uma planta leguminosa? Alguém sabe? Cadê as balinhas, Jaime? Quem souber disser o conceito de uma leguminosa ganha um brinde. Leguminosas geralmente são conhecidas como plantas que têm um teor maior de proteína e apresentam uma melhor digestibilidade comparada às gramíneas. As gramíneas são quem? São os capins, né? Leguminosas, a gente tem uma leguminosa riquíssima aqui na nossa região chamada de cunhã. A gente vê muito aqui nas várzeas de Souza. É riquíssima em proteína de alta digestibilidade. Você já vê a mata-pasto quando está seco? O gado mata-pasto come. É uma praga, né, pra gente? É, mata-pasto é uma leguminosa. Então tem vagem, sabe o que é vagem, né? Todo mundo sabe o que é uma vagem? Vagem. Uma vagem. Pronto, tem vagem é leguminosa. Então a gente tem leguminosa arbórea, árvores. Olha, sabiá, o povo conhece sabiá? Conhece? O gado come a folha? Como ou não? Linhaça, que é a leucena, conhecem? Conhecem? Então, às vezes, o pessoal chama linhaça, né? Aqui, vai leucena. Gliricídio, já ouviram falar? E moringa, que é a leguminosa da moda, já ouviram? Né? Não está na moda? São plantas também, são volumosos. Só que eles entram numa dieta. Aí se a gente pensar em árvore, ele contribui com conforto. Né? Tem gente que pega e vai formar uma pastagem e desmata tudo, tira tudo que é pau dentro do cercado, não deixa uma árvore, pelo amor de Deus. Aí você vê a fila de vacas, às vezes, na sombra de um poste. Aí vamos fazer. Uma vez meu sogro chegou lá e botou as vacas para correr, não foi? Eu tinha feito o almoço. Eu disse, já me embora pegar a mesa e bora botar no meio do terreiro para a gente almoçar. Aí ele disse, você tá com malcriação comigo, menina? Aí eu disse, não, porque a vaca encheu o bucho, ela quer uma sombra para ruminar, né? Para remoer. Aí o senhor tá vindo lá do campo, um sol danado, bora sentar ali no meio do terreiro, debaixo dessa lua, desse sol quente, e bora comer, porque assim é confortável. Ele disse, Jaime, ela tá com malcriação comigo. Aí ele disse, mas nunca eu espanto uma vaca da sombra, né? Então a gente pode ter na formação de pastagem árvores que vão nos beneficiar de uma série de formas, né? Tanto a alimentação quanto em termos de conforto. Aqui posso passar? Pode. O volumoso, né? Pode. A gente vai dar alguns exemplos. Gente que essa mulher conversa. Ei, aí o que é que acontece? Quando a gente vai trabalhar a nutrição animal, e aí isso já é um início para vocês entenderem, a gente trabalha com matéria seca, a gente dá nutrição, porque o alimento ele tem água e tem matéria seca, certo? Quando eu dou um alimento, pronto, quando eu vou dar palma forrageira, eu tenho que dar muita forrageira para atender a exigência de matéria seca do animal, certo? Enquanto que quando eu dou o feno, eu já vou dar bem menos. Depois a gente vai mostrar uma continha para vocês entenderem. É nessa matéria seca aqui que vai ter a matéria mineral,
que são os macro e microminerais, que o Rodrigo falou bem direitinho, né? E é na matéria seca também que a gente tem a matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela tem proteína, todo mundo escuta falar. E a proteína? E a proteína? As vitaminas, os lipídios, que são as gorduras, né? E os carboidratos, que são de energia. A fibra e o amido do alimento. Tá tudo aonde? Na matéria seca. Então, quando a gente vai calcular o alimento, quanto que eu vou dar para a vaca, a gente tem que calcular, primeiro saber quanto de matéria seca tem esse alimento. Por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes a gente começa a dar uma silagem de milho, a silagem de milho acabou, aí ele tem uma silagem de capim. Aí ele está dando, vamos dizer, 25 quilos de silagem de milho, aí começa a dar silagem de capim, não faz adaptação, e continua dando 25 quilos de silagem de capim. Só que a matéria seca é diferente e vocês vão ver por que a gente tem que ter cuidado nessas adaptações quando a gente vai dar a silagem para o animal. Então aqui a gente vai ter o volumoso natural, né? Tem a palma, tem o capim moído, que pode ser transformado em silagem, tem o capim de pastejo, tem a capineira, tem leguminosa, que vocês não deviam deixar. Quem nunca plantou leguminosa, começa a plantar leguminosa. Tem uma parte assim, faz um banco de proteína na propriedade. Certo? Por que a leguminosa é bom no sistema de produção de leite? Qual a fonte de nutrientes, de proteína no caso, que já falaram? Quem falou proteína? Mais cara da ração. É? A soja, né? A soja está custando quanto hoje? 155, um saco de 50 quilos de soja da Bunge, que tem 46%, 45, 46% de proteína. Então, se a gente tem pode ter na propriedade uma disponibilidade de uma proteína mais barata, por que não fazê-la? Né? Por que não produzi-la? Para diminuir o custo do concentrado. Então, por isso que é bom. Vaca de leite, a gente pode produzir vaca de leite a campo? Pode, a pasto, simplesmente a pasto? Pode sim. Mas naquela pastagem, lá ó, de gramíneas, geralmente um tifto, um tanzânia, um mombaça, o teor de proteína é baixo desses capins. Então, se a gente inclui na dieta desses animais uma leguminosa, tem leguminosas que pode chegar a 28% de proteína. Um capim desse, quando bem adubado, bem manejado, o solo bem fértil, vai chegar a 12, no máximo, estourando. Mas dificilmente se consegue isso. E ele tem que estar mais jovem ainda para o animal consumir com esse teor de proteína. Então, leguminosas são muito bons por conta disso. É uma fonte de proteína mais barata. Além disso, mantém a proteína, a gordura do leite. E mantém a gordura do leite, o leite mais rico. Olha, mexendo aqui. Volumoso conservado, né? A gente tem, basicamente, tem mais, mas basicamente o que a gente trabalha aqui é silagem e feno. E o feno não pode ser desconsiderado na dieta de vaca, viu, gente? A gente vai falar sobre isso, né? Então, aqui a gente tem um ciclo, né? De milho, né? O milho, muita gente aqui produz milho e poderia estar plantando capim aí na entrelinha do milho, para quando tirar o milho já tá um pasto para o gado aproveitar, né? Nos sistemas de LPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, eles fazem muito isso. Plantam o milho, plantam o capim. Quando tira o milho para fazer silagem, já está com pasto formado. E às vezes é na entre-safra mesmo. Tem milho safrinha, que o pessoal fala, né? Quem assiste o canal do Boi Globo Rural, não tem? Milho safrinha é o plantio aí nesse período. Quando você colhe o milho, você já tem material. Tem outros, né? Aí a palhada de milho. Aí a gente tem também outras opções de silagem, como a silagem de grão úmido ou grão reidratado. Existe hoje várias pesquisas que estão acontecendo com silagem de palma, que é uma coisa bem interessante de dados que a gente está observando. Silagem de dieta total também, né, Jago? A gente não trouxe muito isso porque não é comum aqui,
né? Mas são possibilidades para a gente pensar em silagem. Alguém aqui já ouviu falar na silagem de dieta total? Já? O que é dieta total de uma vaca? O que é dieta de uma vaca? O que é dieta da gente? É o que a gente come, né? É o alimento, é aquilo que a gente come durante todo o dia. Quando a gente vai para um nutricionista, uma nutricionista que a gente está precisando de uma ajuda para a nossa nutrição alimentar, aí ela prepara uma dieta para a gente seguir. Então a dieta de uma vaca também é importante, que de acordo com a dinâmica daquele sistema de produção, tem uma dieta bem balanceada. E hoje é comum a gente ver silagens de volumoso, já surgindo, a silagem de concentrado, no caso do milho, o milho reidratado, também é uma coisa que já existe há muito tempo, mas vem chegando para nós agora há pouco tempo. E existe a dieta, a silagem da dieta total, que é quando a gente balanceia toda a dieta junto com volumoso e concentrados e armazena na forma de silagem. Existem alguns problemas? Existe. Quando a gente insere o sal mineral junto, aí a gente tem problema de proliferação microbiana dentro da silagem. Então, quando se trabalha com silagem de dieta total, geralmente a gente deixa o sal para colocar na hora de disponibilizar para os animais, ou deixa à vontade lá disponível para as vacas. Então, ensilar é bom. Porque Tatiana vai mostrar depois, dizer que sal não é interessante colocar no processo de ensilagem. Eu arengo muito com meus alunos. A vantagem de ensilar é que a gente pode aproveitar esse excedente de forragem do período chuvoso ou plantar para ensilar, né? A gente tem disponibilidade de volumoso de qualidade e fácil uso durante todo o ano. E aí o processo é importante, desde o ponto de colheita, o corte, trituração, compactação e vedação. A possibilidade de a gente criar um maior número de animais por unidade diária, porque se não tem comida, eu diminuo o rebanho. Ou então vai morrer de desgosto vendo os bichinhos morrer, né? De fome. E se eu tenho comida na seca, eu vou manter o meu rebanho e ainda produzindo, me dando dinheiro. E a baixo custo, porque a alimentação, o volumoso sendo produzido, fica mais barato. Possibilitar a estabilização da produção e da reprodução durante todo o ano. Que é o que Renata falou, né, no início. A gente possibilita, mesmo ele não produzindo bem melhor, né, no inverno, mas aí ele mantém um equilíbrio de produção durante todo o ano, não é isso? Eu acredito que alguns produtores aqui também conseguem fazer isso. Então, e aí ainda a gente então isso é muito importante, né? Para que a gente não tenha no sistema de produção muita oscilação. Em um período do ano a gente produz 1.000 litros, em outro período do ano a gente produz a metade ou menos da metade. Então isso não é interessante para o sistema de produção, porque dificilmente você consegue planejar o seu sistema dessa forma. E ainda é fonte de renda. Fonte de renda. Né? O excedente pode ser comercializado. Você pode vender e ganhar dinheiro com isso. Quanto é o quilo de silagem hoje? Quem está comprando silagem? 50 centavos. Ó. Você pode produzir a quanto? Consegue produzir lá a quanto? 15 centavos, olha aí. Olha só. Vendo? Uma silagem de boa qualidade. Né? Então é melhor você produzir ou você comprar? Né? Então se existe a possibilidade de se produzir, por que não produzir? Né? Segue as técnicas de forma mais adequada e produz, porque vale muito a pena. E qual a desvantagem? Altas perdas do material ensilado. Quando? Quando não faz o negócio direito. Certo? Às vezes você faz o processo bem direitinho, mas no final, na abertura do silo, você faz errado. Então a gente tem que fazer o processo todo direitinho, fazer ajustes durante esse processo, mas é uma receita de bolo, tá? Que precisa ser ajustada de acordo com o que você vai fornecer. Necessidade de máquina e infraestrutura, porque fica mais barato, mas não tendo, trabalha com um silo pequeno, né? Faz silagem em saco, faz silagem menor, que demora mais, vai fazendo em pequenas porções, certo? Fornecimento, ele deve ser imediato após a retirada do silo. Então, a gente vai ter que programar, não adianta eu fazer um silo de 200 toneladas para 10 vacas, se eu não tiver uma programação de vender, eu abrir aquele silo, daqui pro final do ano a vaca não termina de comer, né? O gado. E aí ele vai termina perdendo. Porque quando você abre o silo, o ideal é que ele você forneça esse silo todinho
para poder abrir o outro, né? E a gente tem que fazer isso como? É só seguir a receita de bolo. E aí, para seguir a receita de bolo, é importante onde é que a gente vai fazer o silo. Qual o local ideal da gente construir o silo? Aonde? Olha aí, próximo de onde vai fornecer o alimento, porque é próximo das vacas, né? Sai muito mais barato você transportar abrir o silo e ficar transportando naquela localidade, mas a logística é muito melhor, transportando para as vacas ali pertinho, do que você produzir lá no canto de cultivo, onde houve a colheita, e ficar todos os dias transportando. Então é muito mais em conta, mais viável economicamente. Mas aí tem gente que diz, né? Não, eu vou gastar mais transportando. Tem gente que diz? Tem. E ainda faz mais longe, né? E aí, qual é o problema que vai acontecer? Dá uma balinha pra ele, já. Judiando com o vaqueiro. Gente, a gente fala muito de mão de obra, né? Mas tem coisa que a gente precisa olhar a vida do vaqueiro também, né? Então tem pequenas... E vaqueiro já tá tão difícil, não tá? Tem pequenas decisões que a gente toma na vida, né? Que se for facilitar a vida do vaqueiro, ia facilitar a vida da gente. Porque vaqueiro adoece, gente. Alguém aqui já foi ou é vaqueiro? Ou vai ser? Eu estou perguntando porque eu já fui. Eu acho que quem já foi nunca deixa de ser, né? Todo produtor é vaqueiro. Todo produtor que está dentro do seu sistema, ele é vaqueiro também, né? Eu, como nasci praticamente dentro do curral, a gente sabe a luta diária, né? Existe feriado, existe domingo, dia santo, né? Para um vaqueiro que está ali todo dia no pesado, pegando tiro, ordenhando vaca, cortando capim, fazendo isso tudo, é cansativo. É muito cansativo. Então, quanto mais otimizado for a produção, melhor vai ser para o vaqueiro. Eu fui num sistema de produção um dia desse, que o cara ele fez a aquisição de uma ordenhadeira, muito boa, melhorou muito o sistema, porém ele não fez o fosso, nem fez plataforma para as vacas subirem na sala de ordenha, tudo na mesma altura. E aí ele estava reclamando que o vaqueiro estava reclamando no momento de ordenhar as vacas. Eu disse, vem cá. E fui fazer a visita e falei, vem cá, vamos. Você já mexeu com a... Já, tá? Eu digo, vamos botar aqui. Passa uns 15 minutos aqui, 10 minutos. Ele começou trabalhando acocado, né? Botando lá as teteiras nas vacas, nas tetas das vacas. E botando. Ele não aguentou 20 minutos, não. Ele já estava se levantando assim, eu digo, pois é. Aí a gente já planejou lá um outro local para construir uma sala de ordenha. Então, quanto mais dinâmico for, mais fácil é da gente manter nosso trabalhador, que a gente tem que valorizar, né? A gente tem que valorizar, eu vejo muita gente criticando, falando mal de vaqueiro e coisa e tal, do funcionário, mas a gente tem que saber valorizar também, para que ele se mantenha lá conosco, junto, né? E fazendo por onde a coisa dá certo. O planejamento de instalação melhora manejo. Quando eu planejo de onde vai o silo, onde é que eu vou passar, onde é que eu vou colocar a comida, eu estou melhorando meu manejo, estou diminuindo o tempo, estou desperdiçando menos dinheiro, porque tempo não é dinheiro. Então, assim, se a gente pensar, eu tenho que colocar o silo perto da vacaria, já tá ganhando balinha, já tá saindo na vantagem. E aí, assim, onde, gente? Num local que não alague, né? A gente tem que colocar num local que não encharque, porque se vier água vai subir, né? E a gente vai ter que ir um local de boa drenagem com declividade, tem que pensar nisso, né? Posicionamento do silo, se fosse superfície, a gente tem que posicionar de uma forma que quando leste-oeste é o ideal, se não tiver, faz o norte-sul. Mas se fizer leste-oeste, de forma de que quando for abrir o silo, abrir contrário ao vento, geralmente do lado do poente, melhor vai ser, porque menos entrada de vento. A gente quer que seja um ambiente sem oxigênio. A fermentação da silagem é aeróbica ou anaeróbica? Oi?
Anaeróbica, o que quer dizer anaeróbica? Sem oxigênio. Diga. Sem oxigênio. Sem oxigênio. Que se não for sem oxigênio, não vai haver uma boa fermentação. Não vai haver posteriormente uma boa conservação dos nutrientes da silagem. Então tem que ser anaeróbica. Então quanto menos vento entrar ali, melhor. Quanto mais compactada, melhor. E tamanho de partícula influencia ou não na compactação? O tamanho do capim, do milho, do sorgo que a gente tritura para fazer a silagem, vai influenciar ou não? De que forma? Oi? Compactação. Quanto menor, melhor. Quanto maior, melhor? Oi? Quanto menor, melhor para compactação. Tá certo. E para a vaca? Como é, Renato? A gente tem que conciliar compactação com nutrição ou digestibilidade. Porque se a fibra for muito pequena, vai haver uma boa ação a nível de rumen? Não, porque a vaca, principalmente quando a vaca já consome concentrado, que aí tendo uma acidose. Então a vaca tem que ter um tamanho de fibra bom, que a gente chama fibra fisicamente efetiva, porque vai gerar uma boa produção quando o alimento é grande, a vaca rumina mais, rimói mais ou menos? Mais ou menos. Por quê? Porque é grande. E se ela está ruminando, o alimento foi lá para o rumen e voltou. Ela regurgitou e começou a mastigar de novo. Por que ela faz isso? Porque o tamanho do orifício que liga o rumen ao restante do trato digestivo ou intestino é pequenininho. Então ele estando grande não passa. Então ela regurgita, mastiga de novo, engole. Quantas vezes forem necessárias para quebrar a partícula, para que ela fique no tamanho que possa passar nesse orifício. E complementar a digestão. E nisso ela está produzindo saliva. Aí é o que é importante. Tem quando já está dando na fome agora, né? Quando chegar o cheiro da comida, começa a ensalivar, né? A vaca vai produzindo saliva. Aí o rumen dela mantém um pH que é importante para as bactérias. Porque a gente não alimenta a vaca, a gente alimenta bactérias. Tanto que quando a gente alimenta mal, mata as bactérias, chega os produtores lá, né? Já ela não parou de remoer ainda. Eu disse, meu Deus, você tá esperando ela parar de remoer para socorrer a vaca? Quando para de remoer, quando para de ruminar, é quanto tempo para morrer? Hein? Se não cuidar logo, morre. É do dia? De manhã para de tarde, né? Parou de remoer de manhã, se não cuidar logo, de tarde já tá, né? Morre. Que o menino na veterinária é atonia, né? Né? Uma coisa interessante que a Tatiana falou, a gente alimenta, tem essa visão de não alimentar a vaca, mas alimentar quem alimenta a vaca, que são as bactérias ruminais, os micro-organismos que existem no rumen, né? E Rodrigo falou na palestra dele aqui anteriormente sobre água. Água é fundamental. Qual é a água que a vaca deve beber, que a gente deve disponibilizar para a vaca? Água limpa. Água limpa. A água que a gente mesmo possa beber. O ideal é isso. E aí eu já me deparei com algumas propriedades. Quando a água está no sol, o que é que acontece? Proliferação de algas, de vegetais, de plantas, de lodo, né? Aquele lodo. Aí o que é que acontece se a gente coloca? O que é que a gente pode fazer se a gente não limpa? Tem um produto que a gente coloca na água que evita a proliferação desses lodos, dessas plantas. É o quê? Qual? Cal, cloro, mais utilizado, cloro. Por que cloro? Cloro a gente usa em que geralmente? Em piscina, né? Para que a água fique limpa. Mas o cloro ele é bactericida. O cloro mata micro-organismos, mata os germes. E aí quando a vaca ingere aquela água com cloro, o que é que acontece? Mata as bactérias do rumen. A gente quer que isso aconteça? Não, então não se deve colocar. Já fui em propriedade que coloca aquelas que eu vi lá dentro do bebedouro, aquelas pastilhas de cloro que usa em piscina. Sabe, Jaime, é porque eu cansei de ver a
água verde, o menino não queria lavar e eu fui e botei. Eu disse, pois é, aí está matando o que a gente alimenta para alimentar seus animais, sua vaca. Então não se deve utilizar. E se utilizar, somente na limpeza, que aí o cloro evapora e mantém a água lá. E aí essa limpeza tem que ser periódica, certo? Para que não se use pastilha de cloro. Qual tipo de silo para se usar? O silo vai ser de acordo com o que a gente tem disponível, né? E de acordo com a condição do produtor. Eu sei que tem uma continha básica que eu boto para os meninos fazer, a gente faz também, né, Jair? Que é você pegar, saber quanto que o animal come por dia, né? Quanto que você vai dar e multiplicar pelo número de animais e pela quantidade de dia que você quer fazer, né? Então, se é 180 dias, cada vaca come 25 ou 35 quilos de silagem, 35 vezes 180 dias, vezes o número de vaca, você tem aí o mínimo que você tem que produzir. E ainda você tem que botar aí de 15 a 20% de passando, que é considerando as prováveis perdas que a gente pode ter no processo, para garantir que aquela quantidade vai ser fornecida para o animal, né? Número de animais vezes a quantidade de silo que você vai dar por dia, vezes o número de dias, você está sabendo quanto que você vai produzir. E aí tem os tipos de silo, né? Vocês conhecem esse silo? Eu conheço. Esse nome É o silo bunker. Isso aí é numa propriedade lá em Macaíba, não foi, Jaime? Foi. Ó, 1,70 m de altura. Numa propriedade de 6 hectares. Aqui é no sistema de composto barro. Cada silo desse 200 toneladas. Composto barro com vaca Jesse. A gente tem pouco rebanho, 10 vaquinhas, 8 vaquinhas. Se tem cabra também, ovelha, faz o silo de saco. Aí o silo de saco, a gente tinha esse saco que era grande também, isso aqui é tudo a gente fazia. Aqui são alternativas que pode ser feito. Mas vale salientar que existem os sacos específicos para silagem, né? Aquele saco de 200 micra, que é mais forte. Aí esse aí ele vai sempre furando, acontece de rasgar mais fácil, aí o pessoal vai passando as fitas adesivas. Mas eu já cheguei numa propriedade onde ele usou esses sacos aí dentro dos sacos de ráfel, esse saco de ração, só na hora de compactar. Aí compactava, aí o saco de ráfel se sustentava, ele não rasgava, ele vedava e tirava o saco. E botava já outro. E aí facilitou bastante. Economizou os sacos. Né? O silo trincheira... Quando não se tem um trator, os estudantes. Os estagiários, que é um custo mais barato. Ó. Dá pra fazer uma folia, né? Liga um som, chama os amigos, um forró, né? Faz uma feijoada. E bota lá. Antigamente o povo quando ia casar, né? Fazia a casa, aí fazia o forró, né? Pra sala de reboco, né? Pisar. A gente tem que voltar a essa cultura de auxílio, de mútuo, né? De uns ajudar os outros, né? Principalmente pequeno produtor. Né? Tem esse silo também, uma opção para pequeno produtor, que é o silo rapadura. Já ouviram falar? Isso, em 2002 eu ouvi falar nesse silo lá na Bahia. A empresa lá da Bahia, elas usam muito esse tipo de silo. Qual? O silo cincho. O cincho. Isso aqui é lá na universidade. Inclusive esse silo a gente fez com os alunos. E esse silo, quando deu uns 60 dias, o funcionário chegou para mim, professora, a gente tem que abrir, que o menino não tem que aguentar a caatinga. Aí eu disse, esses meninos veterinários não aguentam a caatinga de silagem. Aí, quando eu cheguei lá, realmente estava cheiro bem forte, estava com cheiro de líquido ruminal, né? Porque a fermentação não foi legal. Por que não foi legal? A gente começou a cortar esse material na segunda, aí terça, quarta, então ele já estava um pouco pré-murchado. Aqui estava, melhor coisa do mundo, era glicídia com capim-elefante. Mas deu errado porque na véspera da gente ensilar, choveu e não estava coberto. Aí ficou muito úmido, não tinha como secar,
Aí a gente terminou ensilando, aí muita umidade, Aí escorreu. a água escorre, que a gente chama lixiviação, carregando nutriente e a fermentação é inadequada. Quando a gente abriu, eu tirei fotos, mas eu não encontrei, porque é muita coisa. Quando a gente abriu assim, preta não, retinta, e aquela catinga, aí eu olhei para Dalisson, né, que é meu colega aqui, é veterinário e é responsável pelo setor. Aí eu, bora cavar aqui pra gente chegar na silagem boa. Aí tirou assim uns 30 centímetros, né, da borda, aí chegou na silagem boa. Aí os meninos, o que é que a gente faz com essa parte ruim, professora? Eu disse, bota na compostagem para devolver pro capim, né? Não joga fora não, a gente vai, bota no composto e devolve pro capim na forma de adubação. Que muitas vezes a gente não tem essa cultura também de pegar, limpar o curral e adubar o capim. Comprar cama de frango para adubar o capim, ou então não compra, né? Usa cama de frango e aduba o capim, porque o capim é a melhor forma, é a forma mais barata de alimentar os animais. Isso aqui, gente, vocês já ouviram? Eu sou contra. Silo no buraco. Eu arengo muito. Por que silo no buraco? Vocês concordam com silo no buraco? Dá muita mão de obra. Quem concorda? Tu faz? E aí? Quantas toneladas tu bota no buraco? 200? É no buraco ou é trincheira? Ah, trincheira é diferente. Aí é um buraco, é escavado totalmente e enterrado. Quando você fecha ele, você está bem mais alto do que ele está lá embaixo. Ele está na altura do solo. Não? O senhor é esse aqui, o não? senhor é o trincheira, né? Não é esse aqui? Esse aqui? Que Esse aqui aí... você vai entrar aqui, tá a Existe trincheira uma aqui. entrada no do senhor, né? Isso aqui é o silo trincheira. ótimo. Esse no buraco que ela está mostrando aí, vai uma PC lá e escava o buraco no chão, e aí ele é totalmente plano, em cima sendo buraco. Então não tem uma entrada para você pegar, para você botar os animais, para entrar trator. Eles fazem até uma escadinha, já viram? Aí o vaqueiro vai... É outro jeito de botar vaqueiro para correr, né? O vaqueiro com um balaio para dar de comer, tirar 10, 20 balaios de dentro desse buraco aqui. Imagina só, uma quintura. Oxe, eu acho que nem uma semana, eu não ia. Uma quintura da febre do rato. E aí ele descer com balaio, pegar esse silagem, subir a escada. Gente, a gente tem que pensar em bem-estar também do produto do vaqueiro. Porque na hora que falta o vaqueiro, quem é que vai ter que fazer o manejo? A gente. Aí é quando a gente entende por que o vaqueiro correu, né? E aí o processo, gente, é um passo a passo, né? Colheu, triturou, e aí a colheita ela vai ser diferente para cada tipo de forragem que a gente vai usar, né? Triturou, partícula pequena para facilitar a compactação, né? A gente vai compactar, fazer uma boa vedação e deixar esse processo de fermentação acontecer. É receita de bolo. Tem ajuste, tem, porque cada planta ela precisa de um ponto de corte diferente, né? E a gente tem que conhecer a planta. Ah, mas meu milho deu ponto de corte, só que choveu, a matéria seca está mais baixa. Aí a gente tem que pensar em fazer uma pré-murcha, né? E aí, qual é a melhor forragem para fazer ensilagem? A silagem de milho é a melhor. Depois, de sorgo, que é essa que a gente tem aqui. Essa aqui é de sorgo, é? Só plantou sorgo. Aí depois, quais são as possibilidades? Já ouviram falar de silagem de girassol? Não é da nossa cultura, passa. O que é que a gente pode fazer? Silagem de capim, né? Silagem de capim. Só que silagem de capim, gente, a gente tem esse probleminha aqui, ó. Tem baixo teor de açúcares. E aí elas não são tão indicadas, mas a gente ajusta no processo. Ah, eu tenho um capim, não tive como plantar nem milho nem sorgo.
Tem o capim vai ficar velho, ensila. Só que aí você tem que saber o que Antes vai de ficar fazer. velho, né? Antes de ficar velho. Não vão ensilar capim com 3 anos de idade, não. Que não vale, não. Pega o capim, planta, né? E deixa lá. Ou então tritura e faz de cama para pinto. Mas não inventa de ensilar capim raciado com bambu, não. Que eu digo que raciado com bambu. Então, assim, não existe no processo de silagem, o milho ponto de corte é um, o sorgo ponto de corte é outro, o capim o ponto de corte é outro, mas ainda a gente tem que fazer alguns ajustes. E eu vou passar uns dados só para vocês olharem. O milho, né? É a melhor silagem quando a gente quer produzir. A gente tem produção de 30 a 40 toneladas de média, podendo ser maior ou menor, depende do manejo, da adubação, da espécie que você, do tipo de milho que você escolheu para fazer. Já está sentindo, né? E o ponto de silagem é quando a gente tem entre 30 e 40 e 35% de matéria seca. Ou seja, quando 2/3 do grão encontrar-se na consistência farinácea. As mulheres que estão aqui, todo mundo faz pamonha, comida de milho. Tá boa? Não tem aquele ponto que a comida de milho não rende de jeito nenhum, né? Não é para fazer silagem naquele ponto, tá? Tem que fazer naquele ponto que vai render a canjica, certo? Então, vocês sabem o que é linha do leite? Isso aqui é sorgo. Não sabe o que é linha do leite? Já ouviram falar? Né? Então o milho tá bem verdinho, aqui é bom para cozinhar, pelo menos eu gosto, né? Come, né? Aí ele vai ficando mais velho, essa linha do leite vai baixando. Então o ideal é que a gente percorra o milharal, colha umas espigas, né? E veja essa janela de colheita, que é quando tem espiga desse jeito, daquele jeito. Porque a gente não vai ter espiga tudo igual, tem? Não. Então a gente vai ter que ter essa janela. Aí eu vou fazer isso hoje. Eita, deu ponto de milho de colher hoje. Eu não programei a máquina, eu não programei o cara que vai produzir. Aí o que é que acontece? Daqui que ele liga, tá todo mundo colhendo milho. Aí ele liga pro dono da máquina e diz: ei, bicho, tu não pode vir fazer não a colheita aqui em casa? Eu quero, não, rapaz, daqui a 15 dias é que eu posso ir. Aí ele toma prejuízo, né? Então, é o que acontece muito aqui. Muito produtor faz a silagem já passada. Por quê? Porque não programou direito o dia de colheita. Não amarrou lá com o cara da máquina. Né? O grande que tem mais cacife, né? Ele tem como segurar a máquina, né? Tá pagando. Mas o pequeno, médio, às vezes é mais complicado. E o grande que tem a própria máquina. Então a gente tem que programar isso. O quilo está quanto? Procurar saber com os meninos da agronomia. Qual o ponto aí? É 80 dias, é 80, 85 dias que dá no ponto de silagem? Plantou agora, marca ali 75 dias e já começa a monitorar. Para quando dá o período... O ponto é interessante, Tatiana está falando lá, é muito importante. Porque quando a gente chegar aqui, já está com o maquinário já contratado para fazer a colheita. Muita gente perde. E aí, se passar demais, eu digo, não vale a pena fazer a silagem. Porque se ficar muito seca aqui, não adianta. O milho não vai quebrar, não vai liberar carboidrato para fermentar, o material vai estar muito seco. Tem gente que faz, gasta dinheiro e diz, não deu boa. Nesse caso, quando passou do prazo, pega esse milho, guarda o milho, faz MDPS, que é milho desintegrado com palha e sabugo, né? Armazena, pega essa palhada, faz outras coisas, mas deixa para se programar direitinho, para não perder dinheiro no ano que vem. E aí aqui, uns dados bem ligeirinhos, eu quero que vocês olhem isso aqui, ó. Matéria seca, certo? Lembra que a gente falou que o alimento se divide em matéria seca e água, e é na matéria seca que tem proteína, fibra, energia, tudo. Matéria seca de uma silagem de milho aqui, 31,1%. Quando eu tenho um milho meio leitoso e meio farináceo,
que é naquela janela para mais verdinho, 27,68. Muita água. Aqui, ó, se eu tenho 2 silagens de milho, uma foi feita no ponto certo e a outra foi feita mais verdinha. Aí eu vou só abrir o silo e colocar? E colocar a mesma quantidade? Não, porque você tem matéria seca diferente. E a proteína também, e a energia também, os carboidratos. Então aqui, ó, aqui eu vou botar, tô dando 30 quilos. Quando eu for botar aqui, eu vou ter que botar 35, 37. Por quê? Porque tem mais água no material. Mesmo sendo silagem de milho, tem que conhecer a silagem para fazer o manejo correto de alimentação. Aqui, ó, mudança na composição da qualidade, segundo estágio do milho. O milho leitoso, que é aquele milho que é o bom de cozinhar, né? 21% de matéria seca. Quando ele está pastoso, 25%, farináceo 26%. O ponto de silagem é entre esses dois aqui. Farináceo duro 35% e o milho duro 38%. O ruim do milho duro para a produção de silagem, tá boa a matéria seca, mas se eu não tiver um equipamento para quebrar esse grão, ele não vai fornecer carboidrato para a silagem. Pessoal, só um adendozinho. Com relação ao milho duro, milho menos duro, original